Saudações, saudações a todos. Eis a primeira aula sim, de preparação para exames de admissão. Então, neste caso, o primeiro tópico que iremos abordar, né, é o seguinte: teoria de conjuntos. Ok. Então, esse é o primeiro tópico que iremos abordar. Ok. Então, temos aqui os símbolos. Esses símbolos, conforme estamos a ver aqui, são símbolos, são alguns símbolos, né? Mas usados na matemática. Então, principalmente na teoria de conjuntos, é necessário, né, conhecer esses símbolos aqui. Então, aqui, né, temos sim o primeiro símbolo. A leitura do primeiro símbolo temos pertence. Quando temos, né, temos o segundo, que significa não pertence. Temos o terceiro, que significa está contido. Temos o quarto, que significa não está contido. Temos o quinto, que significa contém. Temos o sexto, que significa não contém. Temos o sétimo, significa menor que. Temos o oitavo, que significa maior que. Temos o nono, que significa menor ou igual. Temos o décimo, que significa maior ou igual. Temos o décimo primeiro, que significa existe. Temos o décimo segundo, que significa não existe. Temos o décimo terceiro, que significa para todo ou qualquer que seja. E temos o décimo quarto, que diz conjunto vazio. Temos aqui conjunto vazio, né? Podemos usar símbolo ou isto. Temos aqui a diferença, quer dizer, diferente ou diferença. E também aqui temos tal que, né? Este símbolo aqui, este ou este, significa tal que. Ok, então esses são os símbolos que iremos usá-los ao longo, né, da preparação dos exames. Veremos esses símbolos. Ok, então vamos à definição, né, de teoria de conjuntos. Temos como definição, né, teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos é a teoria matemática que se dedica ao estudo da associação entre objetos ou elementos com a mesma propriedade. Ok? Então, vamos definir agora o conjunto. O que é um conjunto? Conjunto é uma coleção bem definida de entidades ou objetos com a mesma propriedade. Então, temos como exemplos, por exemplo, temos conjunto de bananas. Então, sabemos que o conjunto de bananas, né, tem a mesma propriedade. Temos aqui conjunto de números pares. Todos são números, então têm a mesma propriedade. Temos aqui conjunto de animais domésticos. Temos também conjunto de múltiplos de 5, etc. Então, temos conjunto de pessoas, teremos vários conjuntos. Então, a partir daqui, né, já sabemos o que é um conjunto. E temos aqui também os exemplos do que é um conjunto. Ok? Então, vimos o que é o conjunto, definição do conjunto. Então, agora vamos ver elementos de um conjunto. Um conjunto, né, para ser conjunto, tem que ter elementos. Então, ok? Elementos de um conjunto. Aos objetos que constituem um conjunto denominam-se elementos do conjunto. Exemplo: 2 é um elemento do conjunto de números pares. Então, vimos o exemplo anteriormente do conjunto de números pares. Então, o 2, como uma vez que é um número par, então significa que é o elemento do conjunto dos números pares. Então, temos aqui 5, 10, 15, 20. Cada um destes números é elemento do conjunto de múltiplos de 5. Então, nós sabemos que múltiplos de 5 começam de 5 a mais infinito, né? Então, esses são elementos do conjunto. Então, um conjunto é conjunto porque tem elementos. Ok. Então, vamos ao exemplo. Exercícios. Então, o exercício número 1 diz o seguinte. Ok, antes de eu resolver esse exercício, pausa o vídeo, tenta resolver, depois compara a tua solução com a minha.
ok? Acho que já fizeste isso. Então, vejamos. Número 1. Com base nas seguintes palavras e números. Temos aqui tete, manga, sofala, laranja, manica, gaza, banana, papaya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Aqui depois dizem forme 3 conjuntos e atribua nome aos conjuntos formados. Ok, então vamos lá formar o conjunto, né? Resolução de exercício número 1. Ok, então aqui quais são os primeiros? Temos tete, manga, depois sofala, depois temos laranja, manica, gaza, banana, papai, temos os seguintes números. Então, como aqui temos, por exemplo, a palavra tete. Então, a palavra tete, então, significa que é um elemento. Por quê? Porque tete encontra-se na província de... desculpa, tete é de que país? É que é Moçambique. Então, significa que Moçambique tem países. Desculpa, Moçambique tem províncias. Nesse caso seria Tete, Manica, Maputo, Nampula. Então, todos nós residentes em Moçambique conhecemos quais são as províncias. Então, nesse caso, o conjunto teria nome de colocar aqui M, que significa Moçambique. Então, temos aqui, primeiramente, temos Tete, para formar o conjunto. Temos aqui Tete. Depois, temos Sofala. E temos Manica, né? Manica, Gaza. Manica, Gaza. Esse será o primeiro conjunto. Então, aqui também temos manga, depois temos laranja, banana, papai. Então, aqui F, né, que é o que quer dizer fruta, conjunto frutas, né? Então, para ser fruta, nós sabemos que manga, laranja, papaya são frutas. Então, neste caso, o conjunto chamaremos de frutas, que aqui vou representar por F. Então, neste caso, teremos, conforme eu disse, manga. Temos ali manga. Temos laranja. Laranja. Depois temos banana. Temos também papai, né? Então, esse é outro conjunto. Então, também temos o último, né? Conjunto que vai ser o terceiro. Temos 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então, esses são conjuntos, são elementos de números pares, do conjunto de números ímpares. Esses são elementos do conjunto de números ímpares. Então, outro conjunto seria I, que quer dizer ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, por aí em diante. Então, o conjunto de números ímpar. Então, né? Os conjuntos que nos pediram no exercício são 3 conjuntos. Então, são esses: M, província de Moçambique; F, conjunto de frutas; e o conjunto de números ímpares. Ok. O exercício 2 diz: retire elementos que não fazem parte de cada conjunto abaixo. Então, temos aqui a linha A, conjunto de países. Então, ok. Vamos lá ver. Disseram que temos que retirar, né, aqueles que não fazem parte do conjunto. Então, Moçambique é um país. Maputo, vamos retirar, não é um país. Retiramos. Angola é um país. África do Sul é um país. Sofala não é um país, é uma província, apesar de moçambicano. Madagascar é um país. P diz conjunto de números pares menores que 10. Então, 1
não é um número par. O 3 não é um número par. O 5 não é um número par. O 7 não é um número par. E o 9 não é um número par. Então, é isso. Eles só disseram que temos que retirar aqueles que não fazem parte do conjunto. E já retiramos. Então, é isso aí. É isso, né, que eu quero explicar nesse vídeo. Então, fiquem atentos ao próximo. A próxima aula. Aí, dando continuidade, né, com teoria de conjuntos, depois temos visto o conceito do conjunto e temos visto também os elementos do conjunto. Agora vamos ver a representação de conjunto. Então, temos aqui para dar nome a um conjunto, usa-se letras maiúsculas do alfabeto. E nesta representação, todos os elementos do conjunto são apresentados numa lista, envolvidas por um par de chavetas e separadas por ponto e vírgula ou por vírgula. Então, vimos aqui, né? Ok, temos aqui um exemplo, conjunto de vogais. Ok, B, né? É o nosso conjunto, então, conjunto de vogais. Então, conforme dizem aqui, para representar um conjunto, usa-se letras maiúsculas do alfabeto. Então, é por isso que aqui representamos por B maiúsculo. Então, depois disso, eles dizem, nesta representação, todos os elementos do conjunto são apresentados numa lista, envolvidas por um par de chavetes. Então, temos aqui par de chavetes. Então, e separadas por ponto, né, e vírgula ou por vírgula. Aqui temos vírgula, então poderemos colocar ponto e vírgula. Mas o que é conjunto de números pares, por exemplo, começar por letra maiúscula, depois chavetes. Aqui temos números e ponto e vírgula. Então podemos usar vírgula ou ponto e vírgula. Então, esse aqui é a representação de conjunto. Então, é assim como se representa um conjunto. Ok, então, conjunto, por exemplo, de conjunto de vogais é de A a U. Então, chamamos de conjunto finito. Então, existe conjunto finito e infinito, por exemplo, conjunto de números pares. Então, o conjunto de números pares é conjunto infinito, porque são números que nunca terminam. Teremos 14, 16, 18, 20, até mais infinito. Então, é conjunto infinito. Conjunto de cores. Então, conjunto de cores temos amarelo, branco, vermelho, azul. Então, é um conjunto infinito. Então, é assim como se representa um conjunto. É isso que nós devemos saber. Ok. Podemos também representar um dado conjunto por meio de um recinto plano limitado por uma curva fechada, chamada diagrama de Venn. Então, também podemos representar, né, os elementos dentro de um diagrama de Venn. Então, exemplo, representa um diagrama de Venn um conjunto de números pares, positivos, menores que 9. Aqui estão. Então, o diagrama de Venn é só escrever um círculo. Depois temos que representar, temos que colocar esses pontos que estamos a ver aqui. Então, aqui estão números pares menores que 9. Então, é assim a representação também usando o diagrama de Venn. Mas também temos aqui, agora sim temos os exercícios. Então, dizem, ok, primeiro resolva, pausa o vídeo, resolve, depois compara com a minha solução. Ok, espero que tenhas feito isso. Ok, e no exercício número que diz, represente por chavete os seguintes conjuntos, né? Conjunto S de disciplinas de matemática, biologia, física e química. Então, eles serão para representar por chavetes. Então, o conjunto S está aqui uma letra maiúscula. Vou escrever aqui a resolução. Então, exercício número 1. Ok, por chavetes S, que é a letra maiúscula, depois chavetes. Então, depois temos matemática, biologia, física e química. Então, chavetes está aqui a representação. Mas aqui
Também aqui temos número 2 agora, representa por diagrama de Venn os seguintes conjuntos. Então, a B, né, podes resolver, fica como TPC para ti. Então, a linha A, puxa, né? Então, representar a forma de diagrama de Venn, teremos o seguinte. Então, são números de 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Então, teremos 1, teremos 2, teremos 3, teremos 4, teremos 7, teremos 9, teremos também 10. Então, a representação fica assim. Então, quanto à representação de conjuntos, espero que tenham compreendido. Ok, então, dando continuidade quanto à relação de pertença. Ok, na relação de pertença, verifica se um determinado elemento pertence ou não a um dado conjunto. Se o elemento aparece no conjunto, usamos o símbolo, este símbolo aqui, que significa pertence ao conjunto. E se o elemento não foi mencionado no conjunto em causa, usamos o símbolo que significa não pertence. Então, a relação de pertença, né, é onde nós né, identificamos um determinado número e verificamos se pertence ou não pertence. Então, conforme nós já vimos, vamos usar esse símbolo para pertence e este para não pertence. Vamos ver um exemplo. Que diz: consideremos o conjunto dos números pares menores que 15. Aqui estão. Então, estabelecendo a relação de pertença, concluímos que 2 pertence ao conjunto A. 2 pertence a A, que significa que o elemento 2 pertence ao conjunto A. De facto, o conjunto A está aqui e o 2 pertence. 4 pertence ao conjunto A. O elemento 4 pertence ao conjunto A. De facto, o 4 está aqui. 3 não pertence ao conjunto A. O elemento 3 não pertence ao conjunto A. De facto, não pertence, aqui não temos 3 no conjunto A. Então, é mais ou menos isso. A relação de pertença, né, nós usamos para identificar se se um determinado elemento pertence ao conjunto A ou não, ou um determinado conjunto diferente. Ok. Então, temos aqui um exercício. Número 1. Estabeleça a relação de pertença nos conjuntos abaixo, usando os símbolos pertence ou não pertence. Ok. Então, nós temos aqui os seguintes conjuntos. Então, dizem que 1 pertence a conjunto V. Conjunto V está aqui. Conforme estamos a ver aqui, não temos 1. Então, vamos usar não pertence. Não pertence. B. Menos 1 pertence ao conjunto V. Está aqui menos 1 no conjunto V. Então, pertence. Depois B. 5 pertence a W. Vamos ao W. Aqui não tem números aqui no W. Então, não pertence. Então, 10 pertence a X. De facto, no X temos 10. Então, pertence. E dizem que física W pertence ou não a W física? Vamos lá ver. Tem física aqui? Tem. Então, a gente colocar pertence. F. Desenho. Vamos lá ver se tem desenho aqui. Não tem, então a gente colocar não pertence. Porque no conjunto W não temos desenho. 3x. Então, no X temos 3, então vamos colocar pertence. 7 também, vamos colocar pertence. Então, fica com esse CPC, tenta fazer isso sozinho. Né? Então, quando a relação de pertence é isso, espero que tenham compreendido. Ok, continuando com a teoria de conjuntos, agora temos definição de conjuntos por extensão e por compreensão. Ok, então vamos definir definição de conjuntos por extensão. Então, por extensão, enumera-se os seus elementos dentro de chavetes ou diagrama de Venn. Então, significa que em extensão é só enumerar, né, os elementos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, representação por extensão o conjunto dos dias de semana. Então, é só colocar dentro de chavetes, conforme diz a definição aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou exemplo dos conjuntos de números ímpares.
a sua definição por extensão fica 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então, definir por extensão é enumerar, né? Em chavetas, enumerar os números em chavetas ou em diagrama de Venn, tanto faz. Mas definição de conjunto por compressão é representado por meio de uma propriedade que caracteriza os seus elementos. Então, significa que aqui já não temos que enumerar dentro de chavetes, mas sim nós temos que indicar uma propriedade que caracteriza um determinado que caracteriza os elementos, né, de um determinado conjunto. Por exemplo, aqui diz é um primeiro exemplo, x tal que x é um número inteiro e x maior que 8. Então, aqui, né, se fosse por extensão, nós íamos numerar números maiores que 8. Mas aqui, como compressão, não temos que numerar, tem que ficar assim, conforme estamos a ver. X tal que x é um número inteiro e x maior que 8. Então, esse x é todo número inteiro maior que 8. Então, neste caso, o x é considerado como se fosse um destes números, por exemplo, 9, 10, 11 e 12. Em diante, porque são números maiores que 8. Até o mais infinito, porque são números maiores que 8, partem de 9 a mais infinito. Então, por compreensão, é mais ou menos isso. Por exemplo, temos outro exemplo, b é igual a x tal que x é vogal. Neste caso, também representa uma propriedade que x pode ser assumido como a, e, i, o, u. Então, se fosse por compreensão, por extensão, nós íamos escrever o conjunto B, A, E, I, O, U, mas como querem compreensão, nós temos que deixar assim como está. Então, x tal que x é vogal. Então, é mais ou menos isso representado por compreensão. Então, vamos a um exercício. Escreva por extensão o conjunto y de 5 primeiros números múltiplos. Então, aqui, né, resolução. Então, aqui é muito simples. Então, é só colocar o y maiúsculo e os 5 múltiplos de 6, que são 6, 12, 18, 24 e 30. E já está. Então, espero que tenha compreendido. Espero que tenha compreendido essa matéria. Divisão do conjunto por compressão e extensão. Ok? Então, continuando com conjuntos, agora temos conjunto vazio, singular e conjunto universo. Ok. Conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. O conjunto vazio é representado simbolicamente por, então, podemos representar assim ou assim. Então, conjunto vazio é um conjunto que não tem elemento, não possui elementos. Ok? Exemplo, o conjunto P dos números pares que terminam por 1 é um conjunto vazio. Por que é um conjunto vazio? Pois não existe número par que termine por 1. Então, querem os números pares que terminem por 1. Não existe. Então, chamaremos de P igual a conjunto vazio ou P igual a também conjunto vazio. Podemos usar um desses simples. Ok? Agora, conjunto singular. Chama-se singular ao conjunto constituído por um único elemento. Por exemplo, k igual a 3, sendo k o conjunto de um número ímpar que é 3. Então, conjunto singular, dentro entre chavetas, tem que haver só um número. Se não tem nada, já dissemos que é vazio. Mas quando tem um número, então é conjunto singular. Ok? Depois disso, passamos para o conjunto universo. Ao conjunto que contém todos os conjuntos estudados. Chama-se conjunto universo. Não, pode conter um número finito ou infinito de objetos ou elementos, mas deve conter pelo menos mais de um elemento e é sempre designado pela letra U. Então, o conjunto universo abrange todos os números, todos. Então, já sabemos que o universo deve abranger todos os números, singular apenas quando é um número e vazio quando não tem nada. Então, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Obrigado.
Dando continuidade, né, com teoria de conjuntos, agora veremos igualdade de conjuntos e relação entre conjuntos. Então, ok, indo à igualdade de conjuntos, primeiramente temos aqui, para percebermos acerca de igualdade de conjuntos, consideremos os seguintes, os conjuntos, né, A e B. Dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B se eles possuírem os mesmos elementos, não importando a ordem. Indica-se por A igual a B. Então, significa que quando nós temos dois conjuntos, por exemplo, A e B, então significa que eles devem ter os mesmos elementos e a ordem não importa para que sejam iguais. Temos aqui um exemplo. O conjunto C temos A, E, I, O, U. E D temos A, E, U, O, I. Então, esses elementos são os mesmos, apenas diferem da ordem, mas a ordem não importa. Não é porque são iguais, porque têm mesmos elementos. Então, o conjunto C é igual a D. Simbolicamente, C é igual a D. Então, como T é igual a 2, 4, 6 e U é igual a 2, 4, 6, também diremos que T é igual a U. Então, quanto à igualdade de conjuntos, é isso. Então, indo agora para relações entre conjuntos. Então, temos um exemplo 1. Para melhor percebermos como estabelecer a relação entre os conjuntos, observemos os seguintes exemplos. Dados os conjuntos. Então, temos A igual a 0, 2, 4 e B também temos de 0 a 5. Observando com cuidado os dois conjuntos, notamos que todos os elementos do conjunto A estão também no conjunto B, né, que é esse conjunto aqui. Quando isso acontece, podemos afirmar que A é subconjunto de B, ou seja, o conjunto A está contido no conjunto B. Simbolicamente, temos A contido no B. Ok? Então, se, né, por exemplo, aqui temos o conjunto A e B. Então, se os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B, significa que o conjunto A está contido dentro do conjunto B. Então, o conjunto B não pode estar contido no conjunto A. Por quê? Porque nem todos os elementos do B existem no conjunto A. Então, é mais ou menos isso. Então, temos aqui a linha B. O conjunto B contém elementos do conjunto A. Simbolicamente, B, né, contém A. Ok? Que lê-se B contém A, como estava a dizer. Então, temos aqui o conjunto B. Então, o conjunto B, né, é este primeiro círculo maior. Então, o círculo menor é o conjunto A. Significa que o conjunto A está contido no conjunto B. Ou contém o conjunto B. É mais ou menos isso. Ok. Caso contrário, usamos não contido ou não contém. Então, se, né, por exemplo, aqui o conjunto B, o conjunto A não pode estar, não contém o conjunto B, né? Por quê? Porque os elementos, desculpa, o conjunto B não contém o conjunto A, porque o conjunto B tem maiores elementos que A. Então, usamos não contido e não contém, quando não se verifica, né? Quando não se verifica o A estar contido no B, né? Ou o B estar contido no A. Na verdade, o B não é contido no A, porque o B é que tem maior número de elementos. Ok. Então, vamos a um exercício aqui. Temos aqui como exercício. Então, o exercício diz o seguinte. Com base nos conjuntos, temos aqui o conjunto de abril, maio, março, junho, julho. E outro conjunto é que diz abril, março e julho. Diga se as alternativas que se seguem são falsas ou verdadeiras. Não dizem que D está contido no conjunto E. Reparamos que o conjunto D tem 1, 2, 3, 4, 5 meses, enquanto o conjunto E tem 1, 2, 3 meses. Então, o conjunto D não pode estar contido no conjunto E,
porque o conjunto D tem maior número de elementos. Na verdade, tinha que ser o contrário. Então aqui será falso. 2. Dizem que o conjunto D contém E. Então não pode conter, porque o conjunto D que tem maior número de elementos. E não. Então significa que também ainda teremos falso. Aqui dizem que E contém D. Sim, o D é que tem maior número de elementos. Então esses elementos de E estão contidos no D. Então significa que é verdade. E aqui dizem que D não está contido em E. De facto não está contido. Aqui é verdade. Então E está contido em D. Verdade. Dizem que E não está contido em F. Em D é falso. Tem que estar contido. Ok? Então, o exercício é mais ou menos isso. Espero que tenham compreendido.